Até de Moisés, eu gostaria de ler um trechinho do meu livro aqui Comentários Bíblicos da Loyola. Então, de fato, o 34 é o último capítulo do Deuteronômio. Então, vou ler o último trecho aqui, porque diz respeito ao nosso, do 34, 1:12. A morte de Moisés. Esses versículos finais são uma elaboração daquilo que os deuteronomistas escreveram em 3:27. Tinha que voltar lá e ler. Isso aqui é uma coisa de estudo. A afirmação de que Moisés foi enterrado no vale na terra do Moabe, de fronte Bet-peor, pode dar a impressão de que está sendo indicado um local da sepultura bem conhecido. Entretanto, o versículo 6 afirma que o local exato da sepultura de Moisés é desconhecido. Deixa eu observar aqui que esses nomes feios que eu leio, eu não garanto nenhum que a pronúncia está certa, viu? Mas vocês têm pastor, padre, e se algum vai no Saravá também, pergunta lá como é que pronuncia isso. Aparentemente, na ocasião em que essas palavras foram escritas, a sepultura de Moisés já não era visitada, ou nem mesmo conhecida, embora os autores estivessem cientes de uma tradição sobre a área geral associada à morte de Moisés. Sabia um lugarzinho lá, foi por aqui, né? Aqui depois tem a conclusão disso. Aqui Moisés é um líder único, insubstituível. Isso está no Deuteronômio 18:18. De fato, no versículo 12, descreve Moisés em linguagem geralmente reservada somente a Deus. Vou ler de novo. De fato, descreve Moisés em linguagem geralmente reservada somente a Deus. Comunicação entre ele e Deus. Tal descrição poderia tornar-se opressiva. Embora Moisés seja lembrado como grande líder, outros terão de ocupar seu lugar para que Israel permaneça fiel à aliança. Com certeza, os deuteronomistas consideram-se continuadores do papel de Moisés para a sua geração. Mais tarde, até Jesus reconhecerá o direito dos fariseus à cátedra mosaica. Em Mateus 23:2 está aqui, Jesus também acreditava em que sua missão era cumprir a lei e os profetas. E desse modo, completar a tarefa de Moisés. Assim, as gerações posteriores, que reconheceram o papel especial de Moisés na vida de Israel, também reconheceram que aquilo que Moisés fez pela primeira geração de israelita, outros deviam fazer pelas gerações seguintes. O importante desse trechinho aqui é isso aqui, Jesus entendia que a missão dele era cumprir a lei e os profetas. Tanto é que ele fala lá no Novo Testamento, eu não vim para revogar a lei, dar cumprimento. São essas coisas que a gente tem que ir se inteirando disso, para que Deus nos ilumine, né? Para errar por menos. Vamos ver o que diz o Salmo responsorial.
Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá a vida, à nossa vida. Vamos pensar junto aqui um pouco. É bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Se Jesus escutou, se Deus me escutou, é porque eu confiei nele em algum momento da minha vida, em algum instante. Ou levado por mãos de outro, que nem eu falei para vocês ontem aí, não. Eu fui levado pela mão do meu tio, do primeiro. Um outro tio me levou para o trabalho. Meu pai me educou em casa, eu tinha horário para chegar. Mas teve essas ajudas aí, viu? E nós não podemos ser ingrato nessas coisas, não. Mesmo que você não queira publicar isso, problema é seu. Mas tem que ter no coração isso aí. Quem te levou na igreja a primeira vez foi um tio. Eu vou omitir os nomes. Quem te levou para trabalhar foi um outro tio. Mas como meu pai não me fez trabalhar antes, desde os 8 anos de idade, eu levantava às 4 horas da manhã para fazer café para eles, no fogão de lenha. Eu tenho 77 anos bem vivido. Bom, bendito seja Deus que me escutou. Se Deus me escutou, é porque eu entrei em contato com Deus em algum ponto da minha vida. Agora aqui, ó, é Ele que dá a vida, à nossa vida. Ele que dá a vida à nossa vida. Quer dizer, nos permite viver, que a vida já pertence a Ele. Ele que dá a vida, à nossa vida aqui na Terra. Essa nossa vida aqui é uma maneira de dizer do viver. Se você falar em viver aqui, em conjugação de verbo, essas coisas, eu sou uma mula sem cabeça nisso aí também. Mas tem gente muito pior, viu? Vai falar em conjugação do verbo, viver e a vida. Qual a diferença? Um é substantivo, o outro é verbo. E sei lá, é por aí. Então, Ele que dá a vida à nossa vida. Essa nossa vida aqui é o viver. É como eu vou lidar com a minha liberdade que Ele deu. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de vontade, liberdade, vontade, inteligência e liberdade. A imagem e semelhança de Deus. E aqui eu acrescento, para facilitar, e todo dia eu falo isso, e não tem outro jeito de dizer, é que Deus é palavra, leiam João 1. Verbo é palavra. Aliás, eu acho que só existe uma palavra, embora a classe de palavras em português sejam 10. Mas eu fico só com essa, o verbo. O resto como é que se diz? É coadjuvante. É auxiliares. Tem o principal e os auxiliares. O verbo é o principal. E os acessórios. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, sinal que eu, depois que eu tomei consciência de mim mesmo, do meu eu, Ele me escutou. E se Ele me escutou, aí aconteceu a ligação entre a gente e Deus. Agora tem aqueles que nasce e vive que nem um animal, só a parte animal. Você falar em Deus, sai para lá com essa conversa, não quero ouvir. Tá cheio disso, cheio disso. Você fala em Deus, você perde um amigo. Se você insistir, então, mas ele manda prender, gente. E vai preso, tenho certeza. Com a justiça que rola aqui hoje, se você insistir em falar em Deus, ele mete você na cadeia. Me escutou e é Ele que dá a vida e diz desse viver nosso.
Esse viver trilha, né, nessa base aí da vontade, que é a alma, que é o ânimo, a inteligência, que é para descobrir fatos novos, para a gente atingir a liberdade. E é nessa liberdade que eu tenho falado. Jesus esteve aqui entre nós, não interferiu nessa liberdade, e Deus nunca interferiu nessa liberdade nossa. E aí que entra o sentido do pecado, né? Nós temos que saber lidar com isso, para não nos afundarmos mais do que já estamos no fundo do poço. Bom, tem muita coisa para falar aqui, mas não tem tempo. Vamos ver o que diz o Evangelho. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular. Meu Deus do céu, isso é difícil de interpretar, hein? Se ele te ouvir, ganhasse um. Mas aqui a gente precisa ter certeza que está dando um corretivo de acordo, né? Ou fazendo um ensinamento, ou passando uma mensagem para essa pessoa que está contra você. É muito, muito sutil essa parte aqui. Se ele não te ouvir, chama do testemunho e faz conta. Ela é fazer uma espécie de um processo diante de uns, não um juiz, né? Mas pessoa que possa dar um parecer, duas testemunhas. Se ele não ouvir nem entrega na igreja lá, ó. A igreja é o povo de Deus, todos nós. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Isso se nós tivéssemos esse caminho aberto, né, entre nós e Deus. É isso.